palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! É maravilhoso estar na presença de Deus, é bom iniciar o dia pensando, orando, pedindo a direção de Deus e aprendendo, ouvindo. Nós, humanos, temos muito que aprender. A história do povo de Deus. No princípio, os patriarcas, homens que o mundo nunca nem ouviu falar. Nós ouvimos falar em alguns. O Enoque foi arrebatado. Agora, entre os 7 e o Enoque, quantos? Já que eles viviam 400, 500, 600, 700 anos. Quantos homens, quantos patriarcas? E todos eles aprenderam a andar com Deus, ter comunhão com Deus, buscar a Deus. Era diferente do tratamento com os israelitas, que já tinham a cartilha, como dizia um irmão nosso. Já tinha a lei escrita, já tinha documentos, já tinha códigos. No passado remotíssimo não tinha essas coisas. Era olhar para os céus, pedir a graça, falar com Deus literalmente e Deus falar com eles literalmente, audivelmente. Eles não tinham dúvidas. A fé que o Jó confessa é grandiosa. E não tinha nada escrito. Então a gente tem que glorificar a Deus e aprender. Nosso texto hoje é Lucas capítulo 13. E é claro, Jesus ensinando, se esmerando no ensino aos seus discípulos. E nós, como discípulos, somos bem lentos para aprender. Mas vale a pena. Eu sou muito satisfeito, muito feliz. Eu estava ouvindo uma senhora falar sobre a vida dela, muitos acontecimentos, e ela dizia que faria tudo diferente. E eu, me lembrando do que eu digo, pode ser uma forma de transparecer arrogância, passar uma imagem de prepotência, mas eu não mudava nada, não mudaria nada. Tudo o que eu fiz de 1969 até os dias de hoje, eu repetia tudo de novo. Repetiria tudo de novo se eu tivesse tempo e oportunidade em uma igreja hospedeira. Agora está difícil a igreja hospedeira. As igrejas estão sendo tratadas de uma forma bem diferente e acabou o tempo para pessoas simples, testemunhos simples. Acabou, está acabando. Então vamos aprender porque vale a pena. Vale a pena. E eu faria tudo de novo. Lucas 13. Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns dos que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E Jesus respondeu e disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus que foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não. Antes digo-vos, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais pecadores, mais culpados do que os outros homens que habitam em Jerusalém? Não. Antes digo-vos, se não
vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender com Jesus. Não fica dúvida, não tem margem de dúvida no ensinamento de Jesus. E estavam comentando com Jesus, alguns que eram até adversários estavam falando o seguinte: é bom tu amaneirar, é bom pensar, repensar a tua missão, porque teve um movimento dos galileus, era um sujeito chamado Judas, lá da Galileia. E o Judas Galileu, ele juntou ainda umas 400 pessoas. Mas criou um motim e tal, alguns queriam fazer uma espécie de revolta, e o Pilatos tomou a frente e fez uma tragédia com eles. Matou a maioria deles. Os romanos matavam com facilidade. Para manter a integridade do império, voava a cabeça para onde? Para qualquer direção. Em qualquer direção. E o Pilatos matou aquelas pessoas. Aquele diálogo cortês de Pilatos com Jesus, aquilo ali era determinação divina, mas o Pilatos não era cortês com ninguém. Agora, estavam ali algumas pessoas e falaram para Jesus. É como se fosse uma forma de advertir Jesus, assustar Jesus. Porque o Pilatos eles estavam lá fazendo uma festa, uma adoração e tal, e o Pilatos mandou a soldadesca e lá misturou o sangue dos carneiros, o sangue dos bezerros, o sangue dos animais, com o sangue das pessoas. E disseram para ele, o Senhor Jesus. Aí Jesus disse: vocês acreditam que os galileus que sofreram estas coisas lá nas mãos do Pilatos eram piores do que os outros galileus? Não eram. Eles não eram pior que os outros. Não eram pior que os outros. Mas deixa eu dizer uma coisa: se vocês não se arrependerem, vão perecer do mesmo jeito. E Jesus menciona um outro caso que eles não tinham lembrado. Uma torre, a torre de Siloé, tinha o tanque, tinha a torre, era uma estrutura. E a torre caiu. Muitas pessoas procuravam a sombra de edificações, de árvores. E tinha algumas pessoas à sombra daquela torre. E a torre caiu sobre eles, matando 18 pessoas. E o Senhor Jesus diz: e aqueles 18 que a torre caiu sobre eles e os matou? Vocês pensam que eles eram piores do que os outros moradores de Jerusalém? Estão enganados. Eles não eram piores do que os outros. Então escutem: se vós não vos converterdes, de igual modo perecereis. O ensino de Jesus, sem deixar margem de dúvida, sem nenhuma fantasia, aplicado da forma mais profunda e simples possível. As pessoas, por mais ordeiras, ordenadas, prudentes, por mais que tenham cuidados, por mais que sejam cuidadosas, atenciosas e também criteriosas, cometem pecados do mesmo jeito dos outros. Podem não ser os mesmos pecados. Mas deixa eu falar um pecado muito comum em quem tem fé: pecado de orgulho. Nunca me misturei, nunca me corrompi, nunca me contaminei, nunca isso, nunca aquilo. Nunca isto, nunca aquilo, nunca salvou ninguém. A salvação é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, eu
não tenho medo de chocar as pessoas, nunca tive medo de fazer isso. A salvação de uma senhora, mãe, esposa exemplar, cidadã de primeira categoria, é o mesmo preço e a mesma forma de operar a ação da salvação de uma meretriz. A meretriz, se acreditar, se crer, se arrepender, será salva. E aquela mãe exemplar, esposa exemplar, cidadã extraordinária, se arrepender, será salva, e o preço é o mesmo. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo, vida por vida, preço de sangue. O apóstolo Pedro, lembrando ao seu povo, ao seu público, ele diz: não fostes comprados com coisas corruptíveis, como prata e ouro. Não foi assim que aconteceu o resgate de vocês. O resgate de vocês foi operacionado pelo sangue de Jesus Cristo, como o sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, meus amados irmãos, é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém parece que estava tentando assustar Jesus. Já tinha acontecido antes, um outro grupo, outros embaixadores do mal tinham dito: olha, mestre, procura dar no pé, vai embora, sai daqui, vai para Galiléia, te manda, porque o Herodes está querendo te matar. E o Herodes também matava brincando. O Herodes, mencionado aí, é o Antipas. E o pai dele, o Herodes o Grande, o pai do Antipas, tinha matado até os filhos. Ele se descasou com uma mulher, a esposa era chamada Mariana, e ele mandou matar a mulher e os filhos. Segundo a história. Os historiadores têm licença para mentir, mas dizem que o Augusto tinha dito, eu preferia ter nascido um porco do que nascer, se fosse eu preferiria nascer um porco que já nasce para morrer do que nascer sendo filho de Pilatos, ou melhor, do Herodes. Então, tentaram assustar Jesus. E foi assim desde o começo, vai ser assim. Alguém vai sempre achar que você fala demais, que você é grosso demais, que você não é educado, que você está sobrando, que você se espalha demais, tem espaço demais, é espaçoso. Mas o que nós sabemos é que a mão de Deus, o poder de Deus, o perdão de Deus está sendo franqueado, facultado a todos, oferecido a todos. Que Deus abençoe os meus queridos irmãos. E hoje a minha intercessão é pelos meus irmãos enfermos. A gente vê tanta gente doente. Esses dias nós tivemos nos hospitais, em algumas clínicas, fazendo exame, eu com minha esposa, eu acompanhando ela, e como tem gente sofrendo, como tem gente doente. Nossos irmãos, inclusive, claro, e nós estamos nos cuidando. Minha mulher se cuidando. Graças ao meu Deus, eu não tenho problemas mais sérios. Quando aparecer, tomara que seja para resolver a coisa. Mas ela está bem, graças ao nosso Senhor. Então vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a ti, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão. Suplicamos a ti, Senhor, pela tua igreja. Abençoa a tua igreja na cidade, no interior, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. Abençoa e guarda, Senhor, cada servo teu.
membros da igreja, congregados na igreja, a liderança da igreja. Guarda, meu Senhor, os meus queridos irmãos, manifesta o teu poder, pois tu és o nosso Senhor. Pai bendito, e agora eu te apresento, Senhor, os enfermos na tua casa. Abençoa os nossos irmãos. Ó Deus, encoraja os que estão em tratamentos mais difíceis. Meu Senhor, socorre os que estão fazendo, Senhor, quimioterapia, ó Deus, radioterapia, tem misericórdia. Abençoa meus irmãos, abençoa os que estão, meu Senhor, cada dia correndo para os médicos, buscando recursos. Ah, Senhor, tu vê todas as coisas, tu conhece a condição daqueles que são menos favorecidos. Pai bondoso, Senhor do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, guarda-nos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.